Olá pessoal, estou aqui hoje na presença do João Gualberto, esse artesão aqui de Chapada do Norte, que está mostrando essa riqueza aqui que ele constrói com as suas próprias mãos, né, João? Sim. Então vamos discorrer um pouco dessa história do João Gualberto, da história desses instrumentos, da bateia, aqui para que vocês entendam um pouco mais sobre a nossa região, né? É um prazer estar aqui nesse momento aqui para ter esse diálogo com vocês a respeito de quem sou eu, do que eu faço, de como eu me cheguei até aqui como artesã. Sou um pequeno agricultor familiar desde de infância, né? Mas gosto da arte, de produzir o artesanato. E é por aí. Comecei bem mais jovem, após uma visita lá no Gravatar, vendo Paulo Taffoletti fazer um tambor. Eu me empolguei, já conhecia muita madeira no mato. Empolguei, já vi que dava conta de começar a produzir o tambor. A partir daí, foi que eu participei de um curso com o mestre Antônio, lá em Chapada do Norte. E aí já passei a produzir as caixas de folia, o pandeiro, que esse aqui inclusive foi o primeiro pandeiro que eu produzi na produção com o mestre Antônio, que ele é um mestre, não só mestre, né? Um mestre, um professor especial, né? Que ele ensina mesmo, ele faz a canoa, faz o remo, te coloca dentro da canoa no mar, ensina você a dar as primeiras remadas e fala, você está pronto para navegar. É aí que eu falo que a arte não tem fim, porque a arte, o artesão, ele vive fazendo, mas vive aprendendo. Cada dia que passa, ele sente a necessidade de dar um toque diferente, ele tem um olhar diferente, ele aprende um manejo diferente. Então, é dessa forma, né? É aos pouquinhos que a gente vai se produzindo, aprendendo. Eu tenho um prazer imenso também de poder ensinar as pessoas. O Paulo Taffoletti foi um dos primeiros que me incentivou, porque foi lá que eu aprendi a fazer o primeiro tambor. Eu já vim de lá com experiência suficiente. Tenho ferramenta aqui que ele não me deu. Ele apenas falou assim: João Gualberto, essas ferramentas se chama sargento, mas não prende não. Ela não é sua não. E eu vou te emprestar para você usar e outras pessoas também que quiser fazer, usar. Está aqui, Paulo Taffoletti. Então, tem mais dois. Estou zelando dele, estou usando e zelando, que da mesma forma que eu estou utilizando, demais artesãos que precisar, está à disposição, né? Paulo foi uma pessoa muito especial e sempre é na vida da gente como artesão. E é por aí. Eu comecei a fazer tambor usando a madeira pau-sangue, que é uma madeira mais fácil de encontrar. É trabalhada pela natureza, o cupim já faz o seu trabalho, que auxilia a gente, diminui muito o trabalho a gente, né? Vocês podem ver, todos estão aí já no início, né? Trabalhado pela arte da natureza. Então eu aproveito essas madeiras que tem mais facilidade, que é o pau-sangue, o pau-terra, o próprio piquezeiro, quando eu encontro já morto, porque eu não derrubo madeira verde, para questão de proteção à natureza, que a gente depende muito dela, né? Se eu derrubar as madeiras verdes para mim produzir o artesanato, no dia do amanhã, se tem pessoas que têm intenção de produzir, já não vai ter essas madeiras mais. E além de eu cortar a madeira seca, sempre a raiz dela às vezes está verde, tem brotos. Então você tem que tirar a madeira seca, mas com cuidado de zelar dos brotos que tem, que ele vai ser a madeira futura. Então isso é a experiência que o Antônio Bastião ensinou a gente, né? Até na hora de você tirar a madeira, ele passava pra gente, você tem que olhar que lado é a água da madeira. Então é detalhes que às vezes nem todo mundo sabe. Então é um aprendizagem muito bonito que ele passou pra gente. E eu quero cultivar isso sempre, né? Além de ter outras atividades, mas eu quero cultivar essa atividade que ele me ensinou. Agradeço muito a ele e demais parceiros que vêm colaborando com a gente, né? No tambor,
O primeiro tambor que eu fiz foi feito pregando e puxando com turquesa, né? Não está aqui presente no momento que eu estava trabalhando com ela enchapada, mas é tipo um alicate. Você pega as beiradas do couro e puxa e vai pregando. Mas no decorrer do tempo eu descobri que eu poderia estar usando outras técnicas. Eu comecei a amarrar de corda, igual vocês podem perceber aí. Amarrava no corda, puxava no fundo, mas eu estava tendo dificuldade ainda para poder esticar. Eu gosto de esticar no máximo que eu posso. Aí eu mandei soldar esses ferros com esses grampos, que aí já fica com mais facilidade. Eu furo o couro e passo, estico um por um. De acordo vai necessitando, eu vou esticando. De acordo o couro vai estendendo, eu vou puxando mais, né? E é assim que eu faço meus tambores, né? Você produz uma caixa de folia. A primeira que eu produzi foi com a tora de piquezeiro. Ela ficou por muito tempo aí eu usando ela, que ela acabou. Cada dia que passa eu faço uma diferente, com as mesmas características, mas sempre tem um grauzinho diferente, né? Então é mais ou menos dessa forma que eu trabalho, né? Trabalho um pouco com apicultura também. Eu tenho a parceria da minha esposa, da minha filha, que eu não faço sozinho. Isso é importante a gente falar, porque na hora de eu fazer as caixas de folia, eu preciso delas para ajudar a fazer os cordão, porque eu sozinho não consigo torcer ele, né? É muito comprido, eu tenho que ir lá, passar cera. Então elas têm que me ajudar nesses momentos, né? Mas eu vejo mais a questão de produzir o instrumento, não só por necessidade de ganhar dinheiro, por uma necessidade de manter a cultura viva, né? Porque se tem instrumento, tem que ter tocador. E se tiver o tocador, não tiver instrumento, não tem festa, né? Aí eu conheço a Folia de Reis, de Santa Rita, aqui no próprio Morro Branco tinha o grupo de Folia de Reis. Tem o grupo Caboclo Surubim dos Poções e Alves. Tem Moça Santa. Tem o grupo de roda lá de São João Marques. Tem os tambozeiros do Rosário. Tem também as casas de umbandas, os terreiros, né, que é a cultura lá não vou dizer aqui local mais próximo tem. Então vários grupos que dependem do instrumento, né? Vários grupos que dependem, né? Quando se fala de instrumento, tambores, essas coisas veio da cultura africana, né? Dos negros. Os negros tocavam os tambores, né? Eu sou de família negra, inclusive a família do meu pai foi pegada até no mato, a família da minha mãe é família negra. Então isso vem de lá de trás. Depois, mais tempo, a gente descobriu que nós também somos descendentes de quilombos, né? Então é a descoberta que vai se fazendo, né? Enriquecendo a arte. Em questão dos tambores, dos couros para tambores, eu utilizo os couros de boi, mas tem que dar uma analisada, né? Porque se for um couro muito grosso, não serve. Se for uma criação muito velha, não serve também, porque não tem elasticidade. Um couro de um boi ou de uma vaca mais nova, ele dá elasticidade. A gente pega no abatedor, estica, depois de seco, é aí que a gente vai produzir os tambores. Os couros para caixa de folia tem mais dificuldade, porque o criatório de cabrito aqui, o povo não tem o hábito de criar muito. Esse daqui para poder furar o primeiro, iniciar a caixa de folia, o trado, porque não tinha motosserra. Eu pedi um para cortar as toras, mas ele só cortou as toras. Aí você faz um buraquinho dessa grossura numa tora de, vamos supor, 50 centímetros de diâmetro, de circunferência, para depois você arrancar tudo na mão, no formão. Não é fácil, é muito trabalho. Obrigado. É o cuidado quando a gente tem que vai no mato procurar, a gente já tem que ter muito cuidado com o bicho peçonhento, que é cobra, né? Ter cuidado, ter que ir calçado. Às vezes eu não costumo ir, né? Mas a gente pede Deus primeiro e vai. Achou a madeira, fazer uma observação. Se não tem abelha, principalmente essa abelha africana,
ou então marimbondo. Tem que ter cuidado também, às vezes, de ir pro mato. Às vezes a gente vai desprotegido com a questão da visão. É bom levar água, porque às vezes a gente não sabe aonde que a madeira está. Encontrou a madeira, analisou o que está em volta. Primeira coisa é ir tentando tirar a casca. Nem a aranha que pica, mas tem que ter cuidado. É muita madeira, ó. Eu preciso de altura para bater aqui para poder tirar, ó. É muita coisa, ó. É madeira muito resistente. Não é fácil para tirar na mão. Essas madeiras nesse porte eu utilizo motosserra. Eu deito ela no chão, nessa posição, ó. Vou enfiando motosserra, puxando, tirando as tiras, aí depois eu vou e arranco. Eu acabo de finalizar com formão. Mas não é fácil. Que é uma madeira muito resistente. Esse daqui é mais fácil, ó. Que é um tamboril. Mas tem que ter muito cuidado, que às vezes ele é leve, mas ele é trançado. Às vezes você está cortando daqui, ele arranca um tampo cá na beirada. Você perdeu a peça. Então tem que ter muito cuidado na hora de utilizar. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que ter é cuidado para não se acidentar. O pessoal de antigamente, muitos faziam esses tambor aqui, ou era feito de fogo. Porque eles não tinham ferramenta suficiente para fazer. Então eles colocavam fogo, ia queimando, de acordo, ia queimando, eles iam fazendo a limpeza. Mas eu não coloco fogo, porque no colocar fogo esquenta a madeira e aí ela costuma rachar, ela fica frágil. Então, mas antes de fazer sem pôr fogo, para ela ficar com a mesma resistência. Eu observo sempre primeiramente eu corto a madeira dos dois lados e observo a parte mais resistente dela. A parte que não tem podre. Eu procuro procurar o cerne da madeira. De acordo, ela tem o cerne, eu meço o diâmetro, tiro o centro e aí passo o compasso para mim ter a medida de madeira o suficiente. Esticar, batia os pregos e puxava na turquesa. Eu vou fazer um início aqui para vocês verem. Ele ensinou a gente a pegar na turquesa, puxar bastante e ir pregando. Mas aí era bom ter duas pessoas para ajudar um pouco, porque eu mesmo puxar e eu mesmo bater, os pregos às vezes deixava a desejar. Aí foi aí que eu inventei fazer esse arco de ferro, para mim já esticar ele de uma forma geral em volta, né? Porque deve vocês perceber que as cordas já começou a afrouxar, né? Então é um sinal que se eu já tivesse pregado ele todo, olha o tanto que a corda já afrouxou. Então por isso que eu inventei puxar na corda. Tem que ter cuidado que às vezes o couro, se você puxar demais, você arrebenta o couro. Tem que ter uma dosagem, né? Porque a gente tem que escolher o tamanho do prego para não ser muito grosso, para não estragar a madeira. Se sobrar a ponta para o lado de dentro, eu costumo rebater ela para evitar que as pessoas
Às vezes por curiosidade, leve a mão, pode se machucar. Principalmente criança, né? Depois que eu termino de pregar aqui, a tira já está molhada ali. E eu enxugo ela um pouco, tiro o excesso de água. Tá. Dou uma lavada, bate ela para escorrer um pouquinho. E já começo a pregar ela para aproveitar que o couro tá mole. Para ela dar mais aperto na pele. A gente costuma lavar porque o couro do boi ele tem muita sujeira, tem muito excesso de terra, poeira que deita. Ela tá um pouco dura, o mestre Antônio ensinou a bater ela um pouco assim, amolecer. Isso aí tudo é aula do mestre Antônio. Ele ensinou a bater o couro para fazer o tambor. Aí você batia ele para poder dar mais elasticidade. E agora eu deixo ele esticado dessa forma para acabar de secar. Na hora que está com a tonalidade já pronta, aí eu vou e corto e tiro todas as cordas. Eu costumo rapar esse pelo aqui de cima, ó, fica mais fácil rapar quando ele já está mais seco, com a ferramenta bem moladinha, ó. Esse primeiro pandeiro que eu aprendi a fazer com o mestre Antônio Bastião. Está aqui comigo, senhor Antônio. Muito obrigado por você ter me dado essa aula. Aprendi e esse aqui ainda está aqui guardado, viu? Não sei tocar não, mas gostaria de fazer pelo menos um barulho para o senhor, viu?